Fala galera! Mais um vídeo hoje aqui no canal de um tema extremamente importante para a prova do Enem. Não só a prova do Enem, mas diversos vestibulares do Brasil. Então vamos lá! O tema de hoje é chuveiro elétrico. Nós vamos fazer uma análise do porquê um chuveiro elétrico esquenta a água e também como que as questões no vestibular são cobradas em relação ao chuveiro elétrico. Tranquilo? Só um comentário antes, porque hoje a gente está em 2023 e muitas residências não possuem mais chuveiro elétrico. Muita gente usa chuveiro solar, aquecimento solar, e também a gás. Então isso não tem nada a ver com chuveiro elétrico, beleza? O chuveiro elétrico vai esquentar a água do seu banho gastando energia elétrica, consumindo energia elétrica. E é isso que a gente vai entender aqui hoje do porquê que isso acontece. E também um grande questionamento que muitos vestibulares fazem é: quando você quer uma água mais quente, você precisa que o chuveiro tenha uma resistência elétrica maior ou menor? Isso cria muita dúvida na cabeça dos alunos. Eu vou explicar aqui detalhadamente para você qual tipo de resistência a gente tem que usar, tranquilo? Mas primeiro deixa eu explicar para você então por que um chuveiro elétrico esquenta a água do seu banho. Vamos entender então aqui. Veja bem, todo chuveiro elétrico possui uma resistência elétrica. Bom, resistência elétrica é essa, que nós chamamos aqui de R. Quando você ligar o seu chuveiro, uma corrente elétrica vai passar pelo resistor. Bom, só lembrando vocês, resistência elétrica a gente dá em ohms e corrente elétrica a gente dá em amperes no sistema internacional. Bom, o que acontece aqui? Quando os elétrons dessa corrente elétrica encontram a resistência, as moléculas ali, que vão criar uma resistência ao fluxo de carga, o que vai acontecer? Parte dessa energia elétrica associada à corrente elétrica, ela é transformada em energia térmica. Então veja bem, toda vez que uma corrente elétrica passar por um resistor, parte da energia elétrica será transformada em energia térmica. A essa transformação de energia elétrica em energia térmica, a gente dá o nome de efeito Joule. Efeito Joule, então, ele é o fenômeno que acontece dentro lá do seu chuveiro elétrico quando a corrente elétrica passa por um resistor, ok? Uma observação, apesar do tema de hoje ser chuveiro elétrico, esse efeito, chamado efeito Joule, ele acontece em diversos outros dispositivos. Por exemplo, um secador de cabelo, uma misteira, uma lâmpada incandescente. Ou seja, sempre que uma corrente elétrica tiver que atravessar um resistor, que obviamente possui resistência elétrica, vai haver transformação de energia elétrica em energia térmica. A essa transformação a gente dá o nome de efeito Joule. Então, pessoal, a água do seu chuveiro esquenta por causa do efeito Joule. Tranquilo? Agora vamos trocar uma ideia aqui em relação ao chuveiro elétrico. Pensa que aqui nós temos a tubulação e aqui aquela caixa, pode ser branca normalmente, e a fiação vem lá de uma tomada que está conectada a uma tensão elétrica V, ok? Alguns livros trabalham a tensão elétrica também com a letra U. Aqui é a diferença de potencial, tensão elétrica da sua residência. Bom, então eu liguei o meu chuveiro lá na tomada. Ok, o que acontece aqui? Esse chuveiro possui alguns caminhos aqui que a corrente elétrica pode percorrer. Bom, então perceba aqui que esse chuveiro elétrico, ligado a essa fonte de tensão elétrica, a corrente elétrica pode percorrer, por exemplo, esse caminho, caso eu ligue aqui a chave no ponto 1, ou, por exemplo, poderia percorrer esse caminho maior, que vai pegar mais resistência elétrica, caso eu ligue a chave no ponto 2. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: independente do ponto que eu ligar, a tensão elétrica do meu chuveiro permanecerá constante, uma vez que eu liguei ele naquela tomada. Por exemplo, seja de 220 volts ou 110 volts. Vamos supor que aqui seja uma tensão elétrica de 110 volts, ok? Galera, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: liguei no ponto 1 ou liguei no ponto 2. Essa tensão elétrica aqui de 110 vai mudar? Não, ela não vai mudar. Eu só mudaria a tensão, por exemplo, se eu pegasse meu chuveiro e levasse para outro lugar. E aí, a minha tensão poderia mudar, por exemplo, para 220 volts. Mas aqui, a ideia desses caminhos é o seguinte: como que eu posso alterar esses caminhos aqui? Quando eu mexo lá em cima no chuveiro, eu coloco na posição inverno, verão ou desligado. E quando eu mexo nessas posições, inverno, verão
ou desligado, eu estou mexendo no tamanho dessa resistência elétrica. Eu não estou mexendo na tensão elétrica, ok? Então vamos pensar uma coisa. Vamos pensar que a gente precisa fazer análise de qual posição seria a posição inverno, qual seria a posição verão e qual seria, por exemplo, o desligado. Pessoal, vamos pensar uma coisa. Quando eu coloco na posição inverno, eu quero uma água mais quentinha, certo? Então eu quero esquentar mais a minha água. Então pensa comigo. Se na posição inverno eu quero esquentar a minha água, eu preciso de uma potência elétrica maior. Perfeito? Então, na posição inverno, eu preciso de uma potência elétrica maior. Já na posição verão, eu preciso de menos potência. Lembrando, potência é uma grandeza física dada em watts, joules por segundo. Ela vai te dar uma ideia de quantos joules por segundo você está fornecendo àquela água. Então, é claro, água mais quente, preciso de uma potência elétrica maior. Água mais morninha, preciso de uma potência elétrica menor. E desligado, eu simplesmente não tenho um circuito elétrico funcionando. Eu não terei potência. Ele está desligado. Tranquilo? Então a primeira análise que eu preciso que vocês entendam aqui é que na posição inverno eu preciso de uma potência elétrica maior do que na posição verão. Tudo bem, até aqui tranquilo. Agora vamos entender uma coisa. Vamos fazer uma comparação aqui apenas de inverno e verão. Lembrando que o desligado, eu não vou ligar o meu circuito em nenhum dos dois pontos. Não vai ter corrente elétrica, não vai ter potência elétrica. Vamos fazer uma comparação aqui agora somente de inverno e verão. Eu tenho 3 fórmulas aqui para calcular a potência elétrica nas situações 1 e 2. Potência elétrica é tensão elétrica vezes corrente. Potência elétrica é tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência elétrica. E potência elétrica é resistência vezes corrente elétrica elevada ao quadrado. Galera, eu vou dar uma dica agora aqui extremamente importante para você conseguir acertar as questões do Enem e de outros vestibulares quando o assunto é inverno, verão, qual tem maior resistência, qual tem menor resistência. Presta atenção aqui. Vamos lá. No caso do chuveiro elétrico, eu disse a vocês, se eu estou mexendo aqui inverno, verão ou desligado, eu estou mexendo na resistência elétrica, no tamanho dessa resistência elétrica. Pessoal, a tensão elétrica, por acaso, está variando? Não, ela não está variando. Então é muito importante que vocês busquem uma fórmula que possui a tensão elétrica na fórmula. Por quê? Porque ela é constante, ela é fixa. Então isso vai me ajudar e muito a conseguir resolver os problemas. Então olha que interessante, essa fórmula aqui é a fórmula que eu sempre indico para resolver as questões de chuveiro elétrico que te perguntam, no inverno e no verão, qual deles possui resistência elétrica maior? Dá uma olhada nessa fórmula. Se a tensão elétrica é constante, pensa comigo. Se no inverno eu quero uma potência elétrica maior, veja bem, potência elétrica maior implica em uma resistência elétrica menor. Então, sim, pessoal, no inverno, que você quer uma água mais quentinha, você precisa de uma resistência elétrica menor, não é maior. Veja para essa fórmula, quando você mantém a tensão constante, você troca para o inverno, se você quer mais potência, você precisa de uma resistência elétrica menor. Muitos alunos erram isso na prova, tá bom? É muito perigoso você usar essa fórmula, porque nessa fórmula nenhuma das 3 grandezas físicas é constante, então não dá para você fazer uma análise bacana. Tudo bem, resistência diminui, mas a corrente vai aumentar, certo? Então, como a corrente está ao quadrado, ela terá um efeito maior na potência. Então, lembrem-se, eu estou recomendando potência é V2 ao quadrado sobre R para fazer essas análises. E, por outro lado, na posição verão, eu preciso de uma potência um pouco menor, né? Portanto, potência menor indica uma resistência elétrica maior. Então, na posição verão, a potência é menor e a resistência elétrica é maior. Entenderam, pessoal? Bom, em relação à corrente elétrica, dá uma olhada aqui. Se eu possuo uma tensão elétrica constante, é claro que quanto maior a potência, maior também será a corrente.
Então, na posição inverno, como a potência é maior, a corrente elétrica também é maior. Já na posição verão, como a potência é menor, a corrente elétrica também será menor. Eu posso colocar aqui, você pode tirar um print aí para completar. Na posição inverno, eu tenho uma corrente elétrica maior. Na posição verão, eu tenho uma corrente elétrica menor. Tranquilo? Bom, mas eu ainda não respondi vocês o seguinte: qual das duas posições será inverno e verão e por quê? Pessoal, para isso, vocês precisam lembrar aqui da segunda lei de Ohm. O que a segunda lei de Ohm me diz? Que a resistência elétrica é Rho vezes L sobre A. Essa é a segunda lei de Ohm. Bom, vamos primeiramente interpretar essa fórmula. Resistência elétrica é igual a Rho. Rho é a resistividade elétrica do material. Eu tenho para cada material da minha resistência um valor de resistividade fixo. L é o comprimento dela. Perceba, aqui eu tenho um caminho que tem maior comprimento. Aqui eu tenho um caminho que tem menor comprimento. Então L é esse comprimento. E A é a área da seção. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre segunda lei de Ohm e vou explicar ela mais detalhadamente. Mas o A é a área da seção, ok? Bom, vamos lá então, galera. Vamos responder finalmente a pergunta: qual dos dois caminhos é inverno, qual dos dois caminhos é verão? Bom, no inverno, nós já fizemos a análise que eu preciso de uma potência elétrica maior, portanto, de uma resistência elétrica menor. Dê uma olhada aqui na segunda lei de Ohm. Se eu preciso de uma resistência elétrica menor na posição inverno, eu posso, por exemplo, ter um caminho de comprimento menor. Então, olha para o meu circuito. Se eu fechar o meu circuito aqui, o caminho que a corrente elétrica percorre tem somente esse L aqui, ó, de resistência elétrica. Se eu fecho o meu circuito aqui, o meu L aumenta, porque será todo esse L de resistência elétrica. Então, se na posição inverno eu preciso de uma resistência menor, temos que ter também um comprimento menor. Portanto, a posição inverno é a posição de número 1. Ok, pessoal? Então anota aí, posição inverno será a posição de número 1, porque eu tenho um comprimento menor, portanto, uma resistência menor. Com resistência menor, a potência é maior. E, obviamente, se eu ligar no ponto 2, eu terei um L maior e, portanto, com um L maior, eu possuo uma resistência elétrica também maior. Dessa forma, resistência maior, potência menor. A posição 2 será a posição verão. Então tá aí, pessoal. Finalmente respondi para vocês. Posição 1, inverno, pois tem L menor e potência maior. Posição 2, verão, pois tem L maior e potência menor. Tranquilo? E lembrem-se, se tiver desligado, não tem circuito fechado. A chave fica aberta, não fica conectada em lugar nenhum, ok? Pessoal, fizemos uma análise aqui então bastante quantitativa. Agora deixa eu te contar de um outro ponto de vista, de uma análise mais conceitual. Como que faz sentido você pensar que na posição inverno, se você quer uma água mais quentinha, você precisa de uma resistência elétrica menor. Pensa comigo, resistência elétrica é literalmente uma resistência ao fluxo de carga, ou seja, corrente elétrica não gosta de resistência elétrica. Então, se você quer uma água mais quente, você precisa de uma potência elétrica maior. Você precisa de mais joules por segundo. Então, você vai precisar de uma corrente elétrica maior, que vai levar ali mais coulombs por segundo para você, certo? Então, é claro que você precisa de uma resistência elétrica menor para que a corrente elétrica seja maior. Lembrando, a tensão elétrica, nesse caso, é constante. Quando eu mudo lá, inverno, verão, desligado, ou 1, 2, 3, eu não estou mudando a tensão elétrica, a DDP, ok? Eu só estou mudando a resistência elétrica, porque eu estou mudando o comprimento, o L da segunda lei de Ohm, da resistência elétrica. Tranquilo? E agora uma outra análise que eu já vi em prova de vestibular. Olha que interessante. Pensa aquele caso que você está tomando banho e aí um dia tá
bem frio e você acha que a água ali, mesmo na posição inverno, ela não ficou quentinha o suficiente para você. O que você faz normalmente? Você pega a torneira e diminui a vazão para sair menos água. E certo, se você fizer isso, você vai sentir uma água mais quentinha. É verdade. Agora olha só, galera. Vamos supor que a questão do vestibular te pergunte o seguinte: quando você fizer isso com a torneira, permitindo uma menor quantidade de água passando por ali, onde que você está mexendo? Você está mexendo na resistência elétrica, na tensão elétrica, na potência elétrica ou, por exemplo, na corrente elétrica? Você está mexendo em alguma dessas grandezas físicas, pessoal? Claro que não. Você está mexendo apenas ali na torneira. Você não está mexendo na potência. Você não está mexendo na corrente e muito menos na resistência elétrica. Então, por que a água fica mais quentinha? Bom, veja bem, potência pode ser calculada também pelo calor que você fornece ali dividido pelo tempo, certo? Bom, esse calor que está aquecendo a água, a gente chama de calor sensível. Calor sensível é mc ΔT, ou seja, massa de água que passa ali, calor específico da água, variação ΔT, variação de temperatura da água. Então, pessoal, se você não mexeu absolutamente nada de potência, você não mexeu no calor e, obviamente, não mexeu no tempo. Mas então me conta uma coisa, se você reduziu ali com a torneira, você está diminuindo quem? Você está diminuindo a quantidade de água que passa ali, a massa da água. Bom, galera, se é menos quantidade de água, menos massa, você terá uma variação de temperatura maior. Calor específico é da água, também não muda. Então, faz total sentido. É menos massa de água para você esquentar, com a mesma potência, lógico. Portanto, eu vou provocar uma variação de temperatura maior. Eu vou esquentar mais a minha água. Tranquilo? Então lembrem-se, mexeu na torneira, eu não estou mexendo em nenhuma grandeza elétrica aqui. Eu só estou diminuindo a quantidade de água que passa, diminuindo a massa, aumentando a variação de temperatura e esquentando mais a minha água. Tranquilo? Pessoal, então agora aqui, para finalizar a aula de hoje, um questionamento para vocês. Vamos supor que agora eu pegue um chuveiro que foi projetado para 110 volts e tente instalá-lo em um lugar que a tensão elétrica é de 220 volts. Pensa agora que você não vai mais mexer na resistência elétrica, ok? Você não está mudando mais de inverno para verão. Pensa que a resistência agora é constante. Esse exemplo aqui, naquele vídeo que eu fiz sobre potência elétrica, brilho de uma lâmpada, eu falei muito disso aqui, tá bom? Vou deixar o link dele aqui para vocês assistirem novamente. Bom, então vamos lá. Se eu quero levar um chuveiro que foi projetado para 110 volts e utilizá-lo em um lugar que a tensão elétrica é de 220 volts, pensa comigo, se eu não estou mexendo na minha resistência elétrica, ao dobrar a tensão elétrica, já que ela está ao quadrado, ao dobrar a tensão elétrica, como ela está ao quadrado, eu iria aumentar a minha potência elétrica em 4 vezes, certo? Bom, você pode pensar que isso é ótimo, porque vai esquentar ainda mais a água. Eu fiz esse questionamento lá na minha aula aqui de brilho de uma lâmpada. Pessoal, você acha que um chuveiro projetado para 110 vai aguentar, ao ser instalado em 220, dissipar uma potência 4 vezes maior? É claro que não. Aquela fiação ali do projeto não irá aguentar. Provavelmente vai derreter e o chuveiro vai queimar. Então você não consegue instalar um chuveiro de 110 em 220, porque potência 4 vezes maior ele não vai aguentar. O que eu poderia fazer aqui para resolver esse problema? Bom, vamos pensar aqui na segunda lei de Ohm. Inclusive, o Enem já cobrou essa questão que eu estou analisando aqui. Galera, potência, deixa eu escrever de novo aqui, é V ao quadrado sobre R. Pensa comigo uma coisa, se eu quiser levar ele de 110 para 220, você concorda que ao dobrar a tensão, eu aumento aqui o meu numerador em 4 vezes. Ok, para eu manter a minha potência constante e não ter esse problema da potência aumentar e o chuveiro queimar, o que eu preciso fazer com a resistência? Bom, vamos pensar matematicamente. Para a razão de duas coisas permanecer constante, se eu quadrupliquei o numerador, eu terei também que quadruplicar o meu denominador.
Então eu preciso mexer na resistência para dessa maneira a potência elétrica permanecer inalterada. Como eu quero aumentar a minha resistência em 4 vezes, eu posso, trocar o material, o que não é muito comum, para um material de resistividade elétrica 4 vezes maior. Eu posso aumentar o comprimento da minha resistência em 4 vezes, aí sim a resistência também será 4 vezes maior. Ou eu posso diminuir aqui, a área em 4 vezes, ou seja, dividir a área da seção por 4. O Enem colocou essa alternativa como resposta. Diminuir a área da seção à 4ª parte, ou seja, reduzir a espessura. Tranquilo? Essa é a segunda lei de Ohm, que eu vou fazer um vídeo no canal, mas dá uma olhadinha aqui o que é o L e o que é o A. Nas minhas aulas de segunda lei de Ohm, eu faço esse desenho e coloco para vocês que essa é uma parte do meu resistor de resistência elétrica R. O L é o comprimento dele e o A é a área da seção, ok? Então deixar um fio mais fininho, ou seja, reduzir aqui a área da seção, é aumentar a resistência elétrica também. Um fio de menor espessura possui área menor e resistência maior. Tranquilo, pessoal? Então lembrando, muito cuidado nas análises de chuveiro elétrico, ok? Vocês têm exercícios que, ao modificar de verão para inverno, a resistência elétrica vai mudar e a tensão permanecerá constante. E tem exercícios que ele será muito claro, que ele quer levar de um lugar que a tensão é, por exemplo, 110 para um outro lugar que a tensão é 220. Aí a tensão vai mudar e a resistência vai ficar constante. Ele pode até te perguntar o que você precisa fazer, qual alteração fazer na resistência elétrica para manter a potência constante, que foi exatamente o que eu falei aqui para vocês. Tranquilo? Pessoal, em relação a essa aula de hoje, lembrem-se daquele PDF que eu estou fazendo. A aula de hoje vai ter muita coisa bacana lá. Inverno, verão, o que acontece com resistência, corrente, muitas dicas interessantes. Não esqueça de deixar o comentário. Eu quero o PDF. Mais perto do Enem, eu vou mandar um PDF para vocês com inúmeras dicas para essa prova, tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembrem-se, nas questões de chuveiro elétrico, o principal erro do aluno é quando ele pega a fórmula menos adequada para fazer a questão. Eu recomendei aqui que vocês usem potência é igual a V2 sobre R, tensão ao quadrado dividido pela resistência. Lembre-se que quando você muda verão para inverno, a tensão elétrica permanece constante e a resistência elétrica muda, porque você muda o L, eu falei aqui no vídeo, ok? E se você levar o seu chuveiro de um lugar para outro, que tem tensões elétricas diferentes, aí sim a potência pode ser alterada. E para resolver esse problema, a gente pode mexer na resistência para manter a potência constante e não ter problemas, por exemplo, de queimar o chuveiro. E do ponto de vista conceitual, lembrem-se, a água do chuveiro elétrico esquenta por causa do efeito Joule, que parte da energia elétrica é transformada em energia térmica e aí sim você consegue tomar o seu banho ali quentinho. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para todos vocês.